Vamos lá então, pessoal. Agora a gente vai falar do vídeo 2 das aulas 25 e 26. A gente vai falar da tireoide, paratireoides e das adrenais. Então, nessa imagem aqui você está vendo a tireoide, né, da pessoa. Ela fica aqui na frente da traqueia, na região anterior da traqueia. E aqui na parte da frente dela, essa parte da frente, a parte de trás dela, então se eu estivesse olhando lá das costas da pessoa, né, para a tireoide, se eu tivesse uma visão de raio-x, a gente veria atrás dela essas 4 glândulazinhas pequenininhas, são as paratireoides, que a gente também vai falar delas. Bom, o que a tireoide faz? A gente tinha visto que a tireoide ela produz esses dois hormônios, o T3 e o T4, né? Esses dois hormônios, eles vão acelerar o metabolismo. Então, como eu tinha mostrado para vocês lá no primeiro vídeo, existe o metabolismo, ele não pode aumentar ou diminuir demais, o hormônio ele tem que oscilar dentro do intervalo considerado normal, certo? Então, a hipófise produz o hormônio TSH, estimulante da tireoide, ou tireotrófico, que estimula a produção T3 e T4. Então a gente acelera o nosso metabolismo na presença desses hormônios. Quando acelera o metabolismo, o que acontece? A gente gera mais calor, a gente consome mais combustível, consome mais oxigênio, certo? E em geral, durante o dia, você está produzindo mais desses hormônios do que durante a noite, né? Quando você está em repouso. Tudo bem? O excesso desses hormônios vai causar o feedback negativo lá na hipófise, que diminui o estímulo para produzir T3 e T4, certo? Esses hormônios precisam de iodo na sua composição. T3 significa triodotironina e T4 tetraiodotiroxina. Então, triodo, tetraiodo, ou seja, tem iodo na molécula desses hormônios. Quando há falta de iodo na dieta de uma pessoa, Renato, de onde eu tiro iodo? A gente consegue iodo dos frutos do mar e do sal de cozinha, que se você pegar um pacote de sal, você vai ver que está escrito lá sal iodado, né? Então tem iodo no sal. E esse iodo aqui, quando falta no nosso corpo, né, ele causa uma alteração chamada bócio endêmico, que é a formação desse papo aqui, ó. Tá vendo? A tireoide, ela cresce. Qual que é a ideia? Vamos entender aqui, ó. Os hormônios T3 e T4, eles vão continuar sendo produzidos pela tireoide, só que sem o iodo a molécula é alterada. Então, uma molécula diferente da forma original dela não conseguirá agir no corpo, porque lembra que os órgãos-alvo tem lá uma... Imagina a molécula assim, ó. O hormônio T3, T4 tem essa forma aqui, por exemplo, tá bom? Então, o receptor desses hormônios nas células são receptores assim, ó. Tá bom? Se não tem iodo, essa molécula sem iodo passa a ser uma molécula assim, ó. Ela não vai conseguir encaixar aqui. Se ela não encaixa, é como se o corpo não estivesse produzindo hormônio. Ele está, mas como ele não funciona pela ausência de iodo, então ele não vai encaixar, o corpo entende que não tem hormônio. E lembra que a hipófise fica estimulando a produção de T3 e T4? Como o hormônio não funciona, a hipófise fala, acho que não está produzindo. E ela manda mais estímulo. E a tireoide produz mais. Então, para ela conseguir produzir cada vez mais hormônio, ela vai crescendo. E por isso forma esse papo, né, o bócio endêmico. Para curar isso, a gente dá iodo para a pessoa, a tireoide tende a voltar ao normal. Tudo bem? Um outro hormônio produzido pela tireoide é a calcitonina. Calcitonina tem a ver com o metabolismo do cálcio. Ela transfere cálcio do sangue para os ossos. Cada vez que você se alimenta e consome cálcio em leite, derivados do leite, né, queijos, iogurtes, etc., e verduras escuras, tal, você aumenta a quantidade desse mineral no seu sangue e ele é transferido para os seus ossos. Então você sabe que o cálcio nos ossos é importante para dar rigidez ao osso. Só que o osso também é usado como um reservatório de cálcio no seu corpo. E quando você precisa jogar cálcio para o sangue, é de lá que a gente tira. Tá? Então precisa ter um equilíbrio na quantidade de cálcio que vai para o osso e que sai do osso. Mas por que sai do osso? Se sair do osso, ele não vai ficar menos rígido? Não. Ele já está rígido e ainda está ganhando mais cálcio, não para ficar mais rígido, mas como eu falei, para armazenar, para o corpo usar quando precisar.
A paratireoide ou as paratireoides, e quem são as paratireoides? Aquelas glândulazinhas pequenininhas aqui, ó, atrás da tireoide, tudo bem? As paratireoides, pessoal, elas são glândulas que produzem o paratormônio. O paratormônio é quem transfere o cálcio dos ossos para o sangue, então ele faz o contrário da calcitonina, tudo bem? Para que serve cálcio no sangue? Para coagulação, lembra? As plaquetas liberam a tromboplastina, que na presença do cálcio livre no sangue, vai transformar a protrombina em trombina. Então é preciso ter cálcio livre no sangue, tá bom? Aqui tem um resuminho do processo. Ó. Quando aumenta o cálcio no sangue, vai haver liberação de calcitonina, que transfere o cálcio do sangue para os ossos. Quando diminui a quantidade de cálcio no sangue, o paratormônio vai transferir o cálcio que está nos ossos para o sangue. Então, só para a gente lembrar aqui, pessoal, quem é que libera calcitonina? Quem libera calcitonina é a tireoide. Tireoide ou tiroide, né? Como você preferir. Tireoide, tá bom? Quem libera o paratormônio? Quem libera o paratormônio? Acho que eu não tenho um rosa dessa cor aí, gente. Deixa eu achar aqui um rosão, ó. Vamos ver se dá. Quem libera o paratormônio são as paratireoides. Paratireoides. Tá bom? Agora, o que vai estimular a liberação de calcitonina pela tireoide? A tireoide, ela detecta um aumento da quantidade de cálcio no sangue. Certo? Ó, e a paratireoide, o que ela faz para liberar paratormônio? Ela vai detectar uma diminuição da quantidade de íons cálcio no sangue. Tá? Então, esses são os gatilhos para liberar os hormônios. Esse resuminho aqui acho que é importante porque mata esse metabolismo do cálcio realizado pelo hormônio da tireoide e da paratireoide. Tá bom? Pessoal, a gente vai terminar esse bloquinho aqui falando das adrenais ou suprarrenais. Eu comentei rapidamente no vídeo 1, mas agora vamos fazer aqui mais detalhado, né? Eu falei para vocês que o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, liberado pela hipófise, estimula o córtex da adrenal a liberar corticoides, né? Então, o córtex libera corticoide. A medula, a gente já comentou que libera adrenalina. Então, quais são os corticoides? Eles são divididos em dois grupos, glicocorticoides e mineralocorticoides. O mineralocorticoide importante é a aldosterona, que reabsorve sódio nos néfrons, como eu falei para vocês no vídeo 1. Tá? O glicocorticoide, o mais importante é o cortisol. Vocês talvez já tenham tomado cortisona em algum momento na vida, né? Um corticoide. Ele tem duas funções. Ele vai ter uma ação anti-inflamatória, e provavelmente foi o motivo pelo qual você consumiu esse remédio em algum momento, mas ele também, em momentos de estresse prolongados, né, ele acaba estimulando a formação de glicose a partir de outras substâncias. Então, o ácido lático, ácido pirúvico, aminoácido, glicose, etc., são transformados em glicose para as células usarem como fonte de energia. Tudo bem? Então, esses aqui são os corticoides. Os vestibulares perguntam menos a respeito deles, um pouquinho mais sobre a aldosterona é possível aparecer, principalmente por causa de controle da pressão arterial. Então, lembrando que quando a pessoa reabsorve sódio, ela acaba reabsorvendo água, e isso ajuda a aumentar um pouco a pressão arterial. Então, aquela história de você dar sal para uma pessoa que está com a pressão baixa, põe sal na boca dela, ela absorve o sal, você dá um pouquinho de água, ela absorve a água, e aí a aldosterona vai atuar nesse mecanismo de manter o sódio no sangue e, consequentemente, a água também. Isso faz aumentar um pouco a pressão da pessoa. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. E no último bloco dessa aula, no vídeo 3, a gente vai falar do pâncreas e da diabetes. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.